Olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Mulherar. Hoje aqui estamos gravando mais um episódio e hoje temos uma convidada muito especial. Mas antes, a gente quer se apresentar para você que ainda não nos conhece. Eu sou a Rafa. Eu sou a Kátia. E eu sou a Lu. E nós, então, estamos aqui no nosso episódio 3 do Pode Mulherar. Lembrando que se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, né? Para mais pessoas receberem também esse vídeo. Comenta para ver o que você tá achando de todos os nossos episódios. E também lembra de se inscrever no nosso canal. E também, meninas, temos o Spotify, né? Isso aí, segue a gente lá no Spotify. Se você não tiver tempo de assistir tudo no YouTube, deixa rodando lá a sua playlist e curte cada momento de mais um episódio do Pode Mulherar. Lembrando também que se você ainda não conhece, o nosso Instagram é @movimentomulherar. Segue lá que você vai acompanhar todos os nossos bastidores e também os nossos projetos, que vem muita novidade por aí. Lu, eu queria que você eu quero que você apresente a nossa convidada de hoje. A nossa convidada é uma pessoa muito especial. Ela tem uma luz interna e externa. É aquela pessoa que a gente ama ter por perto. Aquela pessoa que a gente se inspira. Aquela pessoa que a gente aprende muito toda vez que a gente conversa com ela. E ela é uma pessoa muito especial também porque ela foi uma das primeiras pessoas a dizer o sim para o nosso mulherar. Porque ela é uma das embaixadoras do nosso movimento mulherar. O que é uma embaixadora do movimento mulherar? Uma embaixadora é uma mulher que está representando junto com nós o movimento por um período e está contando a sua história, está trazendo as suas vivências para que outras mulheres possam conhecer e se reconhecer e aprender também muito com ela. Então ela está com a gente no nosso movimento e eu vou deixar você falar quem é, Rafa, porque você que treinou o sobrenome dela. Boa, eu sabia que ia voltar pra mim, pessoal. Eu tentei passar a bola, mas não deu certo. Samira, já falei o nome dela, mas se eu falar errado, você me corrige depois, tá? Sim. Então, com você, Samira Abu Elhadi Furlan. Uau! Seja bem-vinda! Bom dia! Bom dia, Samira! Tudo É bom dia, né? Bom dia. De manhã, o dia todo. Uma manhã chuvosa hoje, Sim, né? Inclusive. Rafa, parabéns, você falou certíssimo. Olha. Luana, você vai escrever essa apresentação, porque eu quero guardar para sempre. Com certeza, vai ficar para sempre aí no nosso pod. Prazer estar aqui. É um prazer ser embaixadora do Projeto Mulherar. É um privilégio, é uma honra. Eu vejo assim que eu tenho aprendido demais com vocês, demais nesse projeto. E pensa, uma pessoa que nasceu no século XX, estando agora no século XXI, participando de podcasts, então esses desafios que me deixam assim muito entusiasmada também, pela questão de a gente ser mais moderna, né? O desafio de nos atualizarmos, de nos desafiarmos a conhecer as coisas novas. Bom. Obrigada. Nós que agradecemos, Samira, e eu queria só falar que a gente tá muito feliz de ter primeiro você como embaixadora. A gente comentava ontem, antes da gravação, inclusive, assim, nossa, como é bom conhecer a Samira melhor. A Samira de verdade, a Samira na essência. Eu acho que o Mulherar, ele tá nos entregando tantos presentes, e um deles é conhecer melhor as pessoas e as mulheres que a gente admira, porque a gente sempre admirou a Samira, né, como profissional, né, como mãe, mas a gente não conhecia a Samira na essência, né? A gente olha, enfim, na Samira, na posição, mas quem é a Samira de verdade? Então a gente tá muito feliz e que bom que você tá aqui, né? E eu acho que vai ter tanto assunto que não vai dar pra falar 10% do que a gente poderia e gostaria de falar contigo, porque a gente começa a conversar e já vem muitos assuntos e muitas coisas, e a gente até deixa os assuntos para começar novos assuntos. Então vamos começar, e esse carinho, saiba que ele é de todas nós, né? E eu tenho um carinho ainda especial pela Samira, porque para mim ela é a tia Samira, né? Sim, a gente estava falando antes. Comprovado agora, né? Comprovado agora. Temos documentos que provam, né? Então ela foi minha prof lá na 4ª série, então a minha admiração começou bem cedo já por você, né? Sempre a tia Samira no coração. E agora a Samira, essa mulher, né? Empoderada, essa mulher fantástica que a gente admira muito. E vamos começar, acho, Samira, perguntando... eu acho que em primeiro lugar, para quem não conhece a sua trajetória, principalmente profissional, porque depois nós vamos falar da Samira Mulher, fala um pouquinho quem é a Samira, com o que você trabalha desde sempre, já falamos da educação, mas é que você tem tantas
tantos títulos, né, uma trajetória tão rica que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, uma das coisas que eu preciso ainda me trabalhar, que eu vejo passando agora pelo que eu ouço de vocês, é a questão de a gente não se sentir tão constrangida e assim meio que desconfortável de tantos elogios, tá? De tanta admiração, porque a gente sempre vai achar que pode fazer melhor. Eu sou assim. Eu sempre acho que eu posso fazer melhor. E eu faço as coisas que eu acredito que me façam bem e façam bem para outra pessoa. Então, eu fico muito lisonjeada quando eu ouço o que vocês pensam de mim. E eu fico pensando, não é tanto. Mas... Olha a síndrome da impostora aí. Mas é uma questão, né, de como é percebido. E também eu levo em consideração, a gente não agrada a todos, né? Então, eu tô aqui entre pessoas que me fazem bem, gostam de mim e eu adoro vocês também. Então, eu não posso iniciar não falando das minhas origens, né? A origem da minha família. Então, eu sou filha de árabes, por isso, Rafa. Borhat. Samira Borhat. Então, meus pais árabes palestinos que vieram morar para o Brasil ainda nos anos 60. Meu pai veio nos anos 50, final dos anos 50. Depois a minha mãe veio nos anos 60. E aqui eles constituíram a vida deles profissional, familiar. Só foram em alguns momentos visitar os parentes que ficaram, né, na Cisjordânia. E eu fui numa única oportunidade. E aí a intenção inicial, que o pai comentava conosco, que era voltar para Cisjordânia assim que ele tivesse melhores condições de vida. E não aconteceu mais. Porque ele disse, tá, agora eu tenho os filhos casaram aqui, tenho os netos, minha família tá aqui. Então, eles adotaram o Brasil e adotaram Concórdia como a cidade, né, o país deles, de coração. E assim eles ficaram, e assim eles nos criaram entre duas culturas. A cultura árabe e a cultura brasileira, na qual a gente, né, está aqui inserido em Concórdia. Eu sou concordiense, nasci aqui, trabalhei aqui, casei, né, tenho minha família aqui. E assim foi, e acredito que talvez essa questão da persistência, da coragem, de não enfraquecer, a determinação, eu tenho herdado muito da minha família. E eu vejo que o pai e a mãe eram assim, meus irmãos são assim, e eu sou assim, né? E a vida vai tornando, né? As experiências da nossa vida vão nos tornando, definindo algumas atitudes que a gente precisa ter para sobreviver, né? Então é assim, educadora, amo de paixão o que eu faço, não foi a minha escolha, não foi planejado, aliás, não foi planejado, foi minha escolha, mas não foi um planejamento, era o que se tinha nos anos 80, quando para dar continuidade dos meus estudos. Então, era um ensino médio que tinha diurno, era o magistério, e como eu adorava estudar, e o meu pai considerava que o estudo para uma mulher poderia ser, mas não de noite. A mulher tinha que estudar de dia, e assim eu fui sendo professora, fui tendo oportunidades de emprego, e assim foram as coisas acontecendo. Degrau a degrau, sem planejar, mas sim aproveitando as oportunidades. E aí eu vejo que como professora e como educadora, que eu construí talvez essa imagem, pela interação que a gente tem com inúmeras pessoas, crianças, os familiares, né? E depois a própria questão dos filhos dos nossos alunos, né, Kátia? E assim vai indo. Eu acho que é um resumo, né, de quem é a Samira. Samira é professora e hoje também sócia proprietária do Instituto Cérebro, Sim, né? Acho legal falar isso, né, Samira? Porque acho lindo o trabalho que vocês fazem lá. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Então, casada com o Ronaldo, 2 filhos, o Gabriel e o Samuel. O Gabriel já partiu precocemente, uma estrelinha que a gente diz. O Samuel com 26 anos, formado na área de Direito, morando em Florianópolis e tendo agora a vida dele em Florianópolis.
Quando eu me aposentei, aí aquela questão de se aposenta e tu não quer se aposentar, né? Mas eu acho que a gente cria uma ilusão em relação à aposentadoria, porque para mim não é só ter as condições financeiras. Para mim, o trabalho e a vida, ela se reflete também no que a gente faz com a vida. O que a gente faz na vida da gente no tempo que a gente tem. A vantagem da aposentadoria é que tu passa a ter o controle maior, na minha percepção, um controle maior sobre o teu tempo. Tu define o que você quer fazer com o teu tempo, que enquanto trabalhadora, né? Tem vezes que é o trabalho que define o teu tempo. E como aposentada, tu tem essa possibilidade de reorganizar a tua agenda. Isso que eu comecei assim, tá? Eu iniciei minha trajetória de aposentada assim. Voltei a estudar, fiz uma pós na área de neuropsicopedagogia. Eu tenho pessoas que são muito próximas de mim e que eu agradeço de coração. Que são pessoas que me ajudam muito, que me fazem ter o que eu tenho hoje, também por essas pessoas estarem próximas a mim. E aí eu tenho sócios assim que eu tenho boas experiências com sócios. Então fizemos uma primeira sociedade, eu e mais 2 colegas, e temos ainda a Atena Consultoria e Formação Educacional. Na época, então, nós promovíamos curso para professores, cursos de curta duração e formação de professores na região da Malc. E alguns fora da região da Malc. Passado um tempo, quem participava dos nossos cursos começou a se interessar na área da neurociência e a educação. E pediram para que a Atena trouxesse para a Concórdia a formação e especialização em neuropsicopedagogia. E assim a gente fez. E na primeira turma, eu e a minha sócia participamos e fizemos a formação. Porque eu disse, eu vou ter que trabalhar, vou ter que cuidar, né, dos atendimentos. Eram aulas aos sábados e domingos, uma vez por mês. Na época eu tinha minha mãe viva com Alzheimer e disse, vou aprender, né, um pouco mais para ver como eu posso contribuir com isso. E assim foi. Adoro estudar, fizemos a formação institucional, que habilita o professor ou o profissional a trabalhar na escola, em grupos, e depois veio a clínica. E aí continuamos o processo. Quando terminamos, eu tenho que contar essa história porque ela é muito Claro, legal. Pode contar. Quando a gente terminou, nós tínhamos um grupo de estudos, a gente disse, vamos fazer o que agora? Terminou, e o que vamos fazer com tudo isso? Aí começamos a nos reunir e surgiu a ideia de termos um espaço de atendimento às crianças, adolescentes, familiares que precisavam de um atendimento específico, um atendimento clínico particular, né, individual, nessa dificuldade de aprendizagem ou alguma relação com algum transtorno, TDAH, autista, TOD, né? Então começamos a criar esse espaço. Surgiu o Instituto Cérebro. O Instituto Cérebro, ele foi pensado e planejado durante a pandemia. E aí nós fazíamos as reuniões virtuais, eventualmente presenciais, mas mantendo a segurança, né, da época. E depois, em outubro, com a possibilidade de espaços com menos pessoas começarem a se encontrar, nós começamos os atendimentos. Hoje, o Instituto tem 3 anos, a gente tem feito um trabalho maravilhoso. Para mim, eu vejo que contribui muito mais para mim, pela energia que eu recebo, pelos resultados que a gente tem, pela felicidade que a gente vê nas crianças, nos adolescentes, nas famílias, do que praticamente para os outros. Eu vejo que é uma relação de uma troca mútua de energias muito legais. E é o meu papel de professora. Eu me vejo a professora do início da minha carreira, trabalhando com as crianças nos desafios da aprendizagem, recebendo carinho e dando carinho, sendo desafiada a procurar a melhor estratégia, a melhor metodologia para ensinar e que aconteça realmente a aprendizagem
E é nisso agora, gente. Eu tô envolvida nisso. E é incrível, né, Samira, assim, porque por mais que você comentou com a gente que não foi uma escolha, que foi algo que no momento era o que tinha, a gente percebe que você tem um dom incrível para o que você faz, uma vocação realmente para isso, né? Porque é uma profissão que exige uma série de habilidades e competências muito específicas, né? E eu vejo, Kátia, até nisso, é o gostar, gente. É o gostar. Gostar da profissão. E eu gosto de trabalhar. Então, várias coisas que eu acabo assumindo é porque eu me sinto bem trabalhando. E aí, nessa história que eu digo, agora com a aposentadoria, eu vejo que nesse determinado período eu perdi de novo o meu controle de agenda. Agora o trabalho tomou uma dimensão muito grande na minha vida. Inclusive, eu sei já que você comentou que esse ano seria um ano sabático, e você tem trabalhado mais. Eu tava pensando nisso. Quando ela falou, eu lembrei. E o ano sabático passou. Eu tava pensando Começou pelo convite do Mulherada. Já começou por Ali aí, né? perdeu. Realmente, até esqueci disso, tá? Olha só, até esqueci que era para ser um ano sabático. Enfim, era para ser, né? Então, quem sabe eu deixo pro próximo. Mas tá sendo um ano muito legal, tá? Não me arrependo de ter trocado, tá sendo um ano muito bom, com várias experiências legais, né? Várias reflexões que a gente tem que passar, né? E amadurecer, e entender melhor o contexto onde a gente vive, como a gente vive, como se fortalecer para continuar vivendo a partir de alguns desafios que se apresentam, né? No mundo, na sociedade, e assim vamos indo. Mas eu só queria reforçar, Samira, porque eu acho que a gente admira tanto você justamente por você ir aproveitando as oportunidades. Sim. Porque você tinha se comprometido a um ano sabático com você mesma, mas as oportunidades apareceram e você disse sim para elas também, por mais que já tinha se comprometido em ser um ano sabático. Então eu acho que é isso que faz a Samira ser a Samira, aproveitar as oportunidades. E Rafa, e é isso que também a gente aprende com a vida, tá? A gente aprende com a vida. Porque a gente decide diante das situações que a gente tem no agora. Aí você decide. O futuro vai te mostrar se o que você decidiu foi bom, ruim, podia ter sido diferente ou não. Claro, porque tu já passou pela situação. Mas o que eu vejo, assim, isso eu aprendi muito com os meus pais. Não se arrepender. Sabe? Não se arrepender. Se eu tivesse... eu não sou disso. Eu escolhi o melhor naquela situação. Agora eu escolhi. Agora eu vou ter que fazer do limão uma limonada. Eu vou ter que ir reorganizando o que eu posso diante das condições que vão surgindo na caminhada. Eu vejo que é isso. É você se organizar no decorrer da caminhada. E nem sempre a caminhada nos leva aonde a gente quer. Tem muitas vezes que a gente tem que mudar a rota, né? Então, a gente precisa ser essa questão da flexibilidade, né? De se reorganizar diante das situações que a vida te apresenta. Sejam elas boas ou ruins, a gente tem que se reorganizar. Eu digo que nós temos escolhas. A gente tem as escolhas. Entre se lamentar ou resolver continuar a trilhar o que tu pretende, né? A vida é essa. A gente aprende que a vida é essa. E a gente aprende que a vida não é um conto de fadas, que a vida nem sempre ela tem final feliz, mas ela tem momentos felizes, né? E que que são as questões que eu vejo que culturalmente, principalmente nós mulheres, né? Nós mulheres, a gente romantiza, a gente se encanta, a gente idealiza determinadas coisas, a gente facilmente se frustra, a gente fica muito na mágoa e não na solução. Então eu fui no decorrer da vida agindo desse jeito. Talvez por ser professora, por estudar, né, algumas teorias que eu adotei. Aprendi, como eu já disse, com os meus pais, aprendi diante das situações que a vida me trouxe, né, com terapias, com conversa com muitas pessoas que a gente admira, né? Então,
sofrendo, mas no outro dia, ó, bola pra frente, né? Sim. Então, E Samira, tem um assunto que a gente sabe que não é um assunto mais triste, mas eu preciso falar porque no Movimento Mulherar, no evento do Movimento Mulherar que teve esse ano, você participou de um painel, né, de um painel com as embaixadoras, e você compartilhou com as mulheres que estavam lá, e eu achei isso de uma entrega tão linda, porque você não precisava, você compartilhou algo da sua vida com as mulheres, mais de 200 mulheres que estavam lá, e eu recebi alguns feedbacks de mulheres que perguntando, o que foi mais legal para você no evento, o que você mais gostou, e algumas me falaram que foi a parte que você falou sobre algo que, né, como você comentou, às vezes acontecem coisas que você precisa parar e reorganizar a rota. No teu caso foi a perda do seu filho, né? E o que você trouxe no Mulherar para aquelas mulheres que estavam lá tocou muito o coração delas. E eu gostaria que você trouxesse um pouquinho disso, assim, para quem está nos ouvindo hoje nesse pod, sabe? Como é que foi? Como é que você lidou com isso? Como é que você lida com isso? Porque tem muitas pessoas que passam por isso, né, Samira? E algumas não conseguem mais dar a volta. E quando a gente olha a realidade, né, sendo mãe, quando você olha assim e põe numa... E eu até me emociono, né? Quando você põe numa, né, na tua frente, quais são todas as dores possíveis de uma vida? Eu chego a me arrepiar, mas não consigo ver uma maior do que essa. Então, eu acho que é pertinente, né, esse compartilhamento, Samira, porque mostra a tua grandeza, a tua força, Sim. né? E tenho certeza que isso inspira muitas mulheres. Muitas mulheres aquele dia, porque nós tivemos várias palestras aquele dia, você sabe, Sim. nós tivemos muitas mulheres compartilhando foi um evento histórias. espetacular, gente. E teve pessoas que o que mais tocou elas foi a tua fala, foi o teu compartilhamento. Então eu acho que isso é importante para as mulheres, sabe? Como a Kátia falou, mesmo quem não tenha passado por isso, é uma reflexão que a gente pode levar para tudo, não só, né, para um filho ou para uma perda, mas para tudo na vida que a gente precisa reorganizar a rota, né, Samira? E com certeza, meninas, o que aconteceu com o meu Gabriel e o que a gente viveu, né, com o Gabriel, a situação do falecimento do Gabriel, foi para mim, se mexeu tanto assim com outras pessoas, né? Então imagina como foi comigo e com a minha família. E eu vejo assim que a forma como o Gabriel faleceu também, né? Que foi uma forma muito inexplicável, né? Então eu dormi com o meu filho e acordei sem o meu filho. E o que estava acontecendo com o Gabriel naquele período do falecimento dele não tem uma explicação que a gente possa dizer que é uma explicação lógica ou humana, né? Não sei. Mas ele estava com varicela. A única coisa de diferente na nossa vida e na vida do Gabriel era que ele estava com uma doença que a gente considera uma doença, né, praticamente normal, comum, né, que a gente passou também. Ele era vacinado, mas adolescente, então ele tinha um corpo mais para jovem, 14 anos, e não muito para criança, e provavelmente teve um pico de febre, a gente não sabe exatamente. E aí ele faleceu, né, de forma drástica, e aí a gente se vê numa situação que nunca a gente pensou, né? E nem tem por que pensar, né? Então, quando as mães dizem, algumas mães dizem, tá, mas como é que tu se preparou? Alguma coisa assim, não tem, e nem tem que se preparar, sabe? Não tem que se preparar. E aí, quando aconteceu isso com a gente, que a gente começa primeiro, tu não tem noção do que está acontecendo, né? Tu não tem, tu passa muito tempo sem ter noção do que realmente aconteceu. É como se você tivesse vivido um sonho, né? Durante muito tempo. A gente passa por isso, como se fosse um sonho. Mas eu acredito que uma das coisas que faça com que a gente saia do sofrimento é a questão da empatia.
que mais do que nunca nesse momento, depois de 13 anos, a gente começa a entender que há 13 anos atrás, o exercício da empatia foi o que me fez e fez a minha família superar essa dor e continuar vivendo. Porque eu sofri muito, mas eu pensava, tá, e o meu marido? Ele também sofreu. Eu tenho que pensar nele que está aqui do meu lado. E o meu outro filho, o Samuel, que perdeu um irmão, ele está aqui comigo. Um partiu, o outro está aqui comigo. Eu não posso perder os dois. Então eu pensava no Samuel, né? Como é que eu podia contribuir para o Samuel, porque ele estava ali sofrendo e nos vendo sofrer. Meu pai e minha mãe. Eu me preocupava muito com meu pai e com a minha mãe. Principalmente com a minha mãe, que tinha um apego muito grande com o primeiro neto. E a gente acredita que foi um impacto tão doloroso para minha mãe, que ela não conseguiu superar e que pode ter sido um momento que desencadeou o processo de Alzheimer nela. Porque ela era muito jovem para ter isso, né? Mas ela sofreu muito. Ela entrou numa depressão muito grande. E aí eu também pensava nos avós, né? Então eu dizia, meu Deus, não sou só eu que estou sofrendo pelo Gabriel. É uma família, então a gente precisa se ajudar. Então a gente se colocava no lugar do outro. E assim o tempo foi passando. E eu acho que o tempo ajuda muito isso. E a escolha, eu escolhi continuar trabalhando, continuar vivendo, continuar, né, acreditar. Eu tenho muita fé, eu acredito muito, assim, que as coisas que acontecem conosco, um dia a gente vai saber por que teve que acontecer isso com a gente, né? Então, o porquê que acontece isso com a gente, eu vejo que a vida é realmente uma escola. E aquela escola que, para mim, a vida, ela tem que nos tornar seres humanos melhores. E é essa dor que hoje eu sofro, continuo sofrendo por outras situações. Por talvez até acreditar que a vida, no 2023, ela poderia ser melhor. O mundo poderia ser melhor. E eu vejo que a gente, enquanto mundo, a gente não está tão melhor como a gente poderia estar. Então eu vejo que o nosso desenvolvimento enquanto indivíduos e o próprio processo de educação, eu digo, meu Deus do céu, então eu não fui tão boa educadora quanto eu imaginava que eu poderia ser. Porque o processo de educação, ele é transformador. Mas ele está se tornando muito... Ele é frágil diante de tantas outras questões que fazem parte do mundo, que faz com que o indivíduo, além da educação, tenha outros processos que o influenciam a ser melhor ou pior, né? Como indivíduo que pensa. E eu vejo que hoje a gente perdeu muito a questão da solidariedade, da generosidade, da empatia, sabe? Então eu vejo que é uma questão ainda a se defender. Sim. Uma sociedade, um mundo melhor. Né? Ô, produção, onde é que tá o lencinho aí? Porque depois dessa reflexão, meu Deus, Samira, me segurei várias vezes aqui pra conseguir falar isso que eu vou te falar agora, não engasgar e segurar o choro, porque você com certeza está cumprindo a tua missão de vida plenamente, porque tu veio, tu se propôs a passar pela situação que tu passou e ainda ensinar as pessoas como reagir diante de uma situação. Tem noção da grandeza que é isso, espiritualmente falando? Conseguiu aprender algo com isso que tu falou agora, né? Que aprendeu sobre empatia, que aprendeu que a vida nos traz situações por algum motivo, que não é em vão. É isso aí. Então você aprendeu com isso e tá ajudando outras pessoas. Isso é de uma grandeza sem palavras. Mas o que eu compartilho com vocês é o jeito de ser Samira, né? Ou como eu, né? Cada um vai ter o seu jeito, né? E eu vejo que isso também eu preciso dizer. Que a questão da partida do Gabriel, isso depois a gente fica sabendo, eu vejo que a partida do Gabriel, ela aconteceu
na cidade onde eu tenho a minha história e onde eu construí as relações. Eu acredito que eu não teria conseguido o que eu consegui se eu não estivesse rodeada de pessoas de concórdia. Porque eu fui, e no momento mais frágil dessa dor, eu me sentia no colo das pessoas. Acolhida. Porque a solidariedade que eu recebi das pessoas foi espetacular. Foi o que me ajudou. Eu tive ajuda de pessoas que eu nunca imaginava. Então eu me senti querida, acolhida, as pessoas solidárias, as pessoas preocupadas comigo. Eu aprendi também até nisso. Como você consegue fazer o bem para as pessoas que tem uma perda, né? Eu não gosto de dizer eu não perdi o Gabriel. Eu não perdi. Ele continua meu filho. Mas numa situação diferente. Então, até se eu perder, eu tenho que achar o vocabulário certo, porque eu não perdi o Gabriel. Perfeito. E aquela questão, por quê que eu tive que passar? Eu também mudei. Não é por quê, é pra que eu tive que passar por tudo isso? Pra que a minha família tem que passar por tudo isso? Pra que o Gabriel teve que passar por isso? Então, é o pra quê. Também são essas coisas que me ensinaram. E aí eu vejo que Concórdia me ajudou também a superar todo esse processo assim da partida do meu filho. Que talvez em outro lugar eu não teria tanta acolhida, tanta solidariedade, tanto carinho como eu tive em Concórdia. Então essas questões também levam em consideração. Mas, Samira, a gente acredita muito que a gente atrai o que a gente transmite, sabe? Então, acho que tu tava na cidade certa, com a energia certa, do que tu precisava, porque tu também exala essa empatia pelas pessoas, né? E quando a gente exala isso, inclusive inconscientemente, tu vai atrair isso de volta pra ti, né? Então, isso Pensamos que sim, né, E eu Rafa? também acredito que sim. uma prova dessas, de alguma forma, Deus prepara para que se consiga, não sei se superar é a palavra, né, mas para que a gente consiga passar por esse momento, né, e viver algo que eu também acredito que a gente está destinado a viver, né, que não é por acaso que acontece nas nossas vidas. Kátia, eu vejo que é escolher viver com essa situação. Tempos atrás, a gente poderia até usar o sobreviver, tá? O tempo me mostrou que eu sobrevivi. Né? Eu sobrevivi. Mas agora é o viver diante de tudo isso. Porque me marca, né? É uma coisa que tá em mim, é a minha, não tem como não falar, né, gente? Sim. Eu vejo isso. Como não falar? E quando eu falo, e isso eu achei bem legal, porque eu faço terapia, tá, gente? Eu adoro fazer terapia. E isso acho que ajuda muito, muito, muita gente. Então, eu fiz no período da partida do Gabi, fiquei um tempo sem, e agora, mais recentemente, voltei a fazer terapia. E tô me sentindo muito bem. E a minha terapeuta tem me ajudado muito nisso. Porque ela, olha, eu contei pra ela do Mulherar, compartilhei, que eu consegui compartilhar, que eu consegui ter as palavras, achar as melhores palavras para conseguir compartilhar. Eu vejo que na hora que eu falo, eu não choro, mas quando eu escuto, eu tenho vontade de chorar, mas aí a gente vai administrando isso. Só que com o tempo eu vi que, com tudo que eu já passei, eu choro menos, né? Eu não sou uma mulher que chora por qualquer coisa. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu ainda não sei se isso é bom ou ruim. É a Samira. Eu choro mais pelas coisas felizes que me emocionam do que pela tristeza e raiva. Então, a tristeza e a raiva me fortalecem, né? A querer superar elas. E aí ela me disse, que lindo isso, Samira. Porque cada vez que você fala do Gabriel, você está compartilhando um pouco do Gabriel nas pessoas. Então, lá no projeto, no Mulherar, eu compartilhei o Gabriel com mais de 200 pessoas. Isso aí. Então, olha, então é essa questão, quando a gente fala das pessoas que a gente ama e que elas partiram,
a gente está dividindo um pouco da pessoa que a gente ama com as pessoas que a gente ama também, né? E que amam a gente. Sim. E que convivem e vivem com a gente. Então isso também me deixou assim mais realizada. É bom falar do Gabriel. É bom falar do Gabriel, é bom falar da minha mãe, é bom falar do meu pai, do meu sogro, da minha sogra. Porque eles continuam vivendo na gente, os pedacinhos deles em cada um de nós, né? Então, tô compartilhando agora com quantas pessoas? O meu Gabriel, né? Isso mesmo. Samira, outra questão, já que a gente tá falando assim da origem da Samira, também de quem é a Samira, né? Hoje a gente falando no início ali sobre o que tá acontecendo no mundo também, né, Samira? Então, isso de alguma forma impacta a Samira? Como é que é ver a origem da Samira, tudo isso acontecendo em Israel, né? E como que isso impacta na Samira? Muito, muito. Eu não imaginava que fosse tanto, tá? Não imaginava. Eu até comentei com vocês que teve um período que eu fui conhecer, né? O pai fazia muita questão que a gente fosse conhecer a família que a gente tem na Jordânia, em Israel, né? Na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na época que eu fui para a faixa de Gaza, porque a minha mãe e o meu pai tinham uns primos, isso há 30 anos atrás, tinham uns primos que moravam lá. E não era do jeito que é agora. Com o tempo, a situação foi complicando, né? É isso que também eu penso, que como nós somos seres que acreditamos no diálogo, que a gente acredita no diálogo, e enquanto seres humanos a gente tinha que usar mais dessa capacidade que nós temos, então chegar ao ponto que chegou é uma coisa que mostra que nós falhamos nesse processo, né, de encontrar soluções para a humanidade que não sejam soluções medievais, né, ou soluções que a gente pode considerar desumanas, né? A gente pode considerar desumanas. Então, nessa questão que hoje a gente se dá conta do que acontece lá na faixa de Gaza e como era, é uma questão que eu também não me dei conta que era tão difícil a situação. E agora, até essa semana toda, esses últimos dias, eu tenho passado momentos muito reflexivos, me colocando no papel, né, de Palestina, a história dos meus pais, a história que eles contavam para nós, né, admirando demais meu pai e minha mãe, pela forma até democrática que o pai nos educou, sabe? Porque ele foi uma pessoa que veio com uma cultura e ele não perdeu essa cultura, né? Não deixou de agir de acordo com a cultura árabe, mas ao mesmo tempo ele foi democrático em entender que os filhos estavam num país que não é árabe e que os filhos precisavam ter também essa adaptação e incorporar uma outra cultura. Então, não é, a gente quando se torna pais, a gente vê, meu Deus, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a minha família, né, é a melhor, eu quero que todos sejam assim. E meu pai, e se não é, a gente sofre por ter que mudar o jeito da gente pensar e aceitar o jeito dos filhos quererem ser, né? Eu passo por isso agora com filho adolescente já, agora adulto, e que eu abri mão de muita coisa, porque é o meu filho, é outro jeito de pensar. E o pai fez isso conosco, né? Então admiro e me inspiro nele, por ele ter mudado muitas outras situações. Inclusive eu, filha árabe, ele permitiu casar com uma pessoa de origem italiana, né? Coisa que não é da cultura árabe. A cultura árabe casa com árabe. E aí a gente passa a ver que os de Israel também mantêm isso. A cultura israelita casa com israelita. Então é a questão de manter essa cultura. Meu pai permitiu, foi mais democrático do que os israelitas estão sendo com a família deles. Então sofro muito, sofro diante da questão de ver que nem sempre a mídia
ou as pessoas que estão próximas a nós, ou as pessoas que se manifestam a favor de Israel, conhecem a história dos palestinos. Nós não aprovamos, claro, o Hamas, ninguém vai aprovar o jeito que eles fizeram, mas foi a estratégia deles que eles adotaram e que nós rejeitamos, mas foi a estratégia deles. Como a gente também rejeita a estratégia adotada por Israel. E o que me dói muito, que me fez pensar essa semana, como a vida das pessoas diante de determinados jeitos de pensar, determinados jeitos de pensar ou ideologias, né? Ela se torna relativa à vida das pessoas. Como se a vida de uma criança de Israel valesse mais do que a vida de uma criança palestina. É vida. Então as pessoas, elas começam a dizer que a vida, isso, né? Algumas pessoas, a grande maioria, maioria diz, se solidariza, se entristece com o que aconteceu com uma criança de Israel, de família israelita, e parece que não tem a mesma dor e a mesma solidariedade com a criança de uma família palestina. Então eu tento entender o porquê de tudo isso, sabe? O porquê que o ser humano faz esse tipo de julgamento. Como que a gente chegou a isso? E aí a gente passa a entender que a gente faz parte de um sistema. E esse sistema, esse sistema, ele nos torna individualistas, nos torna preconceituosos, nos torna, às vezes, como se a gente fosse melhor que os outros, né? Em que momento que eu posso ser melhor que os outros e em que eu sou melhor que os outros? Né? Então, é nesse sentido que eu passei a refletir e sofro muito. Tenho meus primos, tenho uma tia que mora na Cisjordânia, então eu me preocupo com eles, né? A gente mantém contato, daí ela diz que não, eles dizem que por enquanto lá está tudo tranquilo. Mas até quando, né? Então, mas não adianta, não é só a família, a gente pensa num conjunto, né, de situações que tem envolvido inúmeras pessoas. E o mundo como se mobiliza diante disso. O ser humano, né? O ser humano. Sabe, Sabrina, enquanto tu falava, eu fiquei refletindo que a gente evolui para tantas coisas, né? Tecnologia, mobilidade, mas quanto falta ainda a gente evoluir moralmente para sair da história do olho por olho e dente por dente, E né? às vezes, né, Rafa, a gente vive aqui e muitas vezes eu penso como a gente é feliz em morar no local que a gente mora, na cidade que a gente mora. Olha, eu sou muito agradecida a isso, porque a gente às vezes não consegue nem imaginar como é uma realidade dessa, né? Você viver com medo, você viver, né, se sentindo ameaçado, então deve ser muito triste, mas talvez cabe a nós o papel de tentar pelo menos aceitar, né, entender que esse faz parte do processo de evolução nosso como ser humano, porque ainda é difícil a gente entender às vezes, né? E eu acho que o que a gente faz, por exemplo, no nosso entorno, seja com o movimento mulherar ou com o nosso trabalho, com as pessoas que vivem ao nosso redor, é uma forma de a gente fazer diferente, sabe? Não dá pra gente ir lá mudar a guerra, mas a gente pode mudar no nosso entorno, né? A gente pode, por exemplo, o movimento foi criado para a gente fortalecer as mulheres, para as mulheres se apoiarem, para ser algo bom, que leve uma corrente do bem, né? E isso a gente pode fazer na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nas pessoas que trabalham com a gente. O que a gente pode fazer para ser melhor? É aquela frase que diz, né, Lu, seja parte da mudança que você quer ver no mundo, né? Porque às vezes a gente acha isso. que, nossa, mas eu fazendo isso não vou mudar nada. Vai muda. mudar e vai semear uma cultura de mudança ao teu redor, que você pode ter um ambiente de trabalho saudável, que você pode ser humana com as pessoas independente da posição que você esteja, que você pode criar um movimento, um Instagram pro bem, onde tem tanto Instagram que dissemina coisa ruim. Por que não? Por que não a gente fazer coisas que estão ao nosso alcance, né, Samira? Exatamente. E dentro eu, como profissional da educação, eu vejo que a educação, ela precisa nos mostrar que nós precisamos refletir
e aprender e adotar uma análise crítica do que é nos dito. E aí a gente também passa a ver que como é fácil as fake news, as mentiras se propagarem. A verdade ela tem que ser dita com mais palavras, mais insistentemente. O processo de convencimento de uma coisa que é contrária ao que tem se mostrado é muito trabalhoso. Tem que falar muito, tem que justificar, tem que argumentar mais, do que as coisas que aparecem, né? Hoje eu vou usar o termo fake news ou uma determinada corrente. Se eu quero mostrar uma outra situação, tem que existir um outro processo muito mais trabalhoso, mais insistente, mais argumentativo, com mais tempo. E aí, Luana, te ouvindo, eu essa semana eu mandei para um dos meus primos que mora lá, né? Ele contando como é que tava, daí eu disse, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Daí ele me disse, contando a história dos palestinos. Ai, que legal. Ele disse, contando a história dos palestinos. Então, e eu vejo que o pai, se ele escolheu vir para cá antes dos anos 60, é porque ele veio por causa de querer uma vida melhor, com condições melhores de vida. E aí ele veio para o Brasil. Então, porque ele queria condições melhores de vida do que tinha lá. Lá melhorou? Sim, melhorou. Mas não tanto quanto aqui. A condição de vida lá estava melhor do que era. Mas não se compara às condições de vida que nós temos aqui. E não se compara às condições de vida que Israel tem. Então, o palestino é diferente. O poderio econômico dele é diferente. Né? As restrições que o povo palestino tem é muito maior. E essas restrições, elas vêm praticamente somente de Israel. Israel, que definiu o que os palestinos podem e não podem ter. Podem e não podem ser. Então, né, eles colonizaram, eles subjugaram uma raça. Então, tem toda essa questão, né, histórica. É histórica. É uma luta por terra? É uma luta por terra. Religiões diferentes? Religiões diferentes. Mas agora a gente vê que a religião, ela se tornou até, em determinados momentos, secundária. Sim. Agora é por terra. Então, é essa situação toda que precisa ser entendida, né? Que precisa ser entendida por nós antes de nos manifestarmos sobre determinadas situações, né? Então, eu vejo que é muito para aprender, gente, muito para aprender. Mas eu vejo que as pessoas, a gente, com o tempo, a gente se silencia. Eu acho que a gente fala menos, porque a gente pensa mais. E para pensar mais, tu até fica com medo de falar. Isso. Né? Tu não quer mais falar tanto porque tu tem medo de falar. Então, mas diante dessa situação dos palestinos, né, é a minha família, é a raça, eu me considero árabe palestina. Sim. Então, ser árabe e árabe do Líbano, da Síria, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, é outro contexto. Sim. Eu sou árabe palestino. Então, tem essa situação que é minha história também. História da minha família. Samira, quando tu fala de contar a história, como isso é verdade, e eu queria só deixar um lembrete de quando você contar e comentar algo que a gente lembra de comentar com amor, né? Eu acho que tem tanto ódio pelo mundo espalhado aí, que quando a gente for se posicionar, que a gente se posicione com amor, que volta aqui, não precisa ser olho por olho, dente por dente, pode ser, né, por amor, né, que eu acho que é só assim que a gente vai evoluir, é verdade. Sem julgamento, com mais empatia. E sempre tem dois lados, né? Meu Deus. Sempre tem dois lados. Sempre tem. E aí, o que eu vejo quando tu fala, Rafa, dessa questão de falar, até usando as palavras, né? Que a gente vai expressar tudo isso. Ronaldo, meu marido, ele me disse, para de ver coisas sobre a guerra. Espera, veja menos. Não se deixa contaminar por tantas informações, mas eu não consigo, tá?
E aí a gente começa a ver nas redes sociais. E eu acho que a pior coisa é quando você começa a ler os comentários. Sim. Então, se manter atualizada? Sim. Mas ler os comentários, que é o que mais contamina. Porque então revela o jeito como as pessoas pensam e como elas expressam o que elas pensam. E o que elas sentem, né? O que elas sentem. Então, o jeito como é escrito, ou as palavras ofensivas que usam, isso que contamina. E acho que é isso que mais me dói. Eu acho que o que mais me dói é o jeito como as pessoas estão escrevendo, estão dizendo, estão se manifestando. Pessoas que a gente não conhece. Muitos eu nem conheço, nem sei quem são. Mas existem. São pessoas que existem e que pensam desse jeito. E se a gente for refletir, Samira, olha o poder que tem a escrita ou a palavra e a fala, né? Então, porque se a gente percebe o poder dela pro negativo, vamos chamar assim, por que não jogar para o positivo, então, né? Exato. Por que não? É uma escolha. Isso. É uma escolha. Elas estão escolhendo isso. E quando tu diz, Kátia, o quanto a gente avançou tecnologicamente, mas a tecnologia, ela avançou para a guerra e para a paz. Né? Que solução que a gente tem para a paz? A gente não está conseguindo pensar, porque a guerra da Rússia e da Ucrânia está ali acontecendo. Agora tem outra guerra enorme, né? E quais foram as tecnologias que a gente vê que estão surtindo efeito para gerar paz? Isso. Né? E Samira, como eu queria só puxar outro gancho, como tudo tá interligado, né? Porque olha a mensagem que tu traz, que mostra muito quem é a Samira, justamente por se adaptar às situações, né? Não podemos agora, então, parar a guerra, evitar a guerra, mas como é que a gente se adapta a essa situação e leva uma versão de um mundo melhor para algumas pessoas, né? Olha o poder da adaptabilidade, da fala e da escrita, de a gente levar um mundo diferente para as pessoas, né? Rafa, então deixa eu puxar isso em relação ao que eu tenho vivido agora com alunos, com a questão até dos próprios transtornos e as dificuldades que a gente tem tido maior para conseguir ajudar famílias, conseguir ajudar as escolas e conseguir ajudar a própria criança ou adolescente. A questão, gente, da inflexibilidade, principalmente das crianças, quando às vezes elas apresentam um determinado transtorno, elas têm uma dificuldade em flexibilizar e aceitar a sua rotina, né? As coisas que acontecem na vida dessas crianças ou dessas famílias de forma inusitada. Isso gera uma determinada crise na criança, se alguma coisa fugiu da sua rotina. E aí que a gente vê o porquê. Por que é que a gente precisa trabalhar na gente e nas crianças e no adolescente essa habilidade de ser flexível e de procurar soluções diante do inesperado? É pela questão de sobreviver diante, né, da vida, porque a vida ela é inesperada e precisa que a gente seja flexível e precisa que a gente encontre soluções, mas soluções que sejam soluções positivas, saudáveis, né? Soluções que nos impulsionem a termos uma condição melhor após ter superado essa dificuldade ou esse inesperado. Porque a gente sabe que podem ter soluções. O índice de suicídios é uma solução para determinadas pessoas e para determinadas situações para aquelas pessoas. É saudável? Não é. Não é uma decisão saudável. Então, é a busca por decisões saudáveis. E a gente, então, entra na questão que a nossa sociedade pode estar doente, né? A nossa sociedade, as nossas relações podem estar doentes? Acredito que sim. Acho que as nossas relações, elas estão adoecidas em muitos detalhes, né? Sim. E procurar soluções saudáveis é o nosso desafio atual, né? E eu queria pegar um gancho dessa situação, dessa tua fala, Samira, de buscar soluções saudáveis com outro tema
que aí sim tá bem linkado ao que o movimento Mulherar propõe e o que o movimento quer trazer. E falando um pouquinho da questão da autoestima, porque ali também a gente muitas vezes toma muitas decisões, a gente faz escolhas que não são saudáveis para o nosso processo de autoestima. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que a Samira compartilhasse com a gente como é a relação da Samira com a autoestima da Samira, como se dá esse processo, né? Porque lá no começo você até comentou que a gente, gente, eu não sou tudo isso, né? Me sinto até constrangida. Fala um pouquinho pra gente disso. Eu penso, quando a gente fala sobre autoestima, essas são as experiências que a gente tem na vida. Ela se constrói a partir das experiências que a gente tem na vida. Cada uma é uma. Cada uma de nós constrói a sua autoestima. Constrói a sua autoestima a partir das suas experiências. E a partir de como essas experiências se projetaram no teu crescimento ou, né, diante das situações que você passou. Se elas te fortaleceram, te enfraqueceram, ou ainda precisam ser resolvidas. Então, eu vejo que como é que eu vejo? Que eu sempre tive muito medo, por mais difícil de ser, que as pessoas às vezes me dizem, eu não acredito. Eu sou tímida em muitas coisas, eu sou muito tímida, eu sou envergonhada, tem situações que eu sou insegura, sabe? Eu tenho tudo isso, que eu acho que a maioria das pessoas tem, né? Mas como eu reajo, eu não me deixo dominar pelo medo, eu enfrento, eu vou, tá, vai com medo mesmo. Eu vou, insegura, mas eu vou. Me sentindo inferior, mas eu vou. Então, eu avanço, tento avançar. Hoje eu acredito, mas eu já tô eu tô com 58 anos, quase 59, então eu tenho uma caminhada, e essa caminhada hoje me mostra que o forte de tudo isso sou eu. Sou eu. Porque eu não vou mudar as pessoas, eu não vou mudar o mundo, eu não vou... Sou eu comigo mesma. E aí que a gente entra na questão da mulher. A mulher precisa estar bem, ela com ela. Ela consigo mesma, do jeito dela. Se conhecer, não é porque eu enfrentei, que todas têm que enfrentar. Tem algumas que vão escolher não. Eu prefiro ficar do meu jeitinho, do meu jeito. Beleza, aceite que é o teu jeito, que é o bom pra ti, sabe? Vão comentar? Que comentem. Você tem que se sentir bem, sem esperar também elogios ou crítica dos outros. É por você. Primeira coisa, se você está bem, você vai se relacionar bem com as outras pessoas, você vai resolver melhor as situações da tua vida. Então eu vejo que é cada mulher, cada pessoa cuidando de si. Eu dei uma estudada sobre um assunto que foi pedido para eu falar sobre como manter vínculos afetivos com os filhos após o divórcio. E aí, essa questão passa pela seguinte situação. Ponto número 1. Você, pai ou mãe, estar muito bem definido em relação ao divórcio. É você, mãe, os pais estarem bem em relação ao divórcio. Se o pai ou a mãe não estiverem bem definidos, bem assimilados em relação ao divórcio, em quem vai refletir? Nos filhos. Sempre é você, né? Sempre é a gente definido e seguro em relação ao que eu quero que seja melhor para mim, para depois eu conseguir refletir isso nos outros. Então a mulher também. O que é o melhor para ela. Sem se comparar, né, Samira? E nós somos
seres únicos, gente. Nós somos heterogêneas, nós somos diferentes. A gente pode até olhar para outra para se inspirar. Até para tentar ver, ai, que legal como ela fez, eu posso fazer. Mas o jeito que eu vou fazer é o meu jeito. Ele vai ficar diferente. Então, eu aprendo muito com mulheres, aprendem com outras mulheres. Mas cada uma vai ter o seu toque, né? E a gente vai nessa corrente, aprendendo umas com as outras, mas não competindo, né? Não julgando, não querendo copiar, nos respeitar do jeito que a gente é, né? Sim. Acho que é por ali. Gente, não é à toa que ela é embaixadora do movimento Mulherar, né, gente? Olha quanto ensinamento. O nosso grupo é bom. O nosso grupo é Deus, bom. Gente, vocês foram muito felizes na escolha, sabe? Nossa, eu até preciso compartilhar aqui com quem está nos ouvindo e nos vendo o quanto foi maravilhoso esse convite para mim, sabe? Também é uma marca muito positiva na minha vida nesse momento atual. Que eu vejo assim, foi no Dia das Mulheres, até o dia escolhido foi um dia assim especial para todas nós. Eu estava no meu trabalho, daí eu saí para resolver uma determinada situação fora do instituto. Quando eu voltei, em cima da minha mesa, uma caixa linda, maravilhosa, com um laço lindo, maravilhoso, e toda perfumada. Aí eu disse, nossa, que coisa linda, né? Aí vi que tinha um cartão, mas não tinha assinatura. Aí eu abri a caixa, aquelas flores, a vela, o cartão, e aí assinado Lu, Rafa e Kátia. Eu disse, tá, daí elas, não, era pra acessar no YouTube, que eu saberia o que era. É isso aí. É a emoção, quando mexe com a emoção. Gente, muita emoção. A alegria, o suspense, a beleza, a perfeição dos detalhes, né? Que a gente sempre conversou sobre isso. O quanto que a gente precisa primar pelos detalhes, né? E vocês primaram. Aí quando eu abri o convite para ser uma das embaixadoras. Nossa! Era para não dizer não, viu, Samira? E aí, o que é isso? O que é isso? Daí vocês explicavam, né, no vídeo, como dizer não. Aí, tá, o ano sabático diminuiu a possibilidade dele ser tão sabático, né? Nossa. E aí depois a questão do café, pra gente saber quem eram as demais embaixadoras. E que alegria fazer parte desse grupo de embaixadoras. A Elisete, que já faz parte de uma história linda, né? Nós duas, inclusive ela foi o primeiro amor, o amor de infância do meu marido. Olha só agora. Foi o primeiro amor do meu marido, o primeiro ano, ele que conta. E eu não tenho ciúmes dela. Olha ali. Olha só. Isso é uma mulher segura. E aí foi a vida, né? Duas educadoras na área da educação. E daí a gente foi se encontrando pela vida. Daí a Patrícia, a Patrícia é uma menina. E o quanto a gente aprende com a energia da Patrícia, Sucesso. né? E o jeito dela pensar. Inclusive o convite para falar sobre o divórcio ali, né? Veio da Patrícia. Eu vi lindo vídeo, hein? Eu vi o Patrícia. vídeo, Samira, muito bom. Muito bom. Fiz tantos vídeos para sair aqui. E também, gente, e a Fran, né? Nossa, a Fran, eu já admirava ela das redes sociais, acompanhando a história e conhecer ela pessoalmente. É muito, muito, muito melhor. Então, vocês estão de parabéns, né? Também pelo grupo que vocês constituíram, melhor ainda quando a gente sabe que é da continuidade, né? Do mandato por mais um tempo. Isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos aproveitar, fazer muitas coisas boas no mundo ano que vem. Né? É isso aí. 3/13/2024, já anota na agenda. Isso. Você que não participou do primeiro evento do Mulherário, o segundo, né? Porque o primeiro foi lá antes da pandemia. Você está convocada a participar desse nosso terceiro encontro.
e presencial, porque sim, tem muito conteúdo aqui no podcast, tem muito conteúdo no Instagram, mas o presencial... É diferente. A experiência. A experiência do presencial, você A energia, se conectar né? com outras mulheres, você conhecer novas histórias, Não tem preço. E conhecer as mulheres na essência, né? Nós brincávamos ontem quando falava da Samira, né? Conhecer a Samira na essência é maravilhoso, porque mostra que todo mundo é humano, que todo mundo é próximo, que todo mundo pode se ajudar. Samira, eu vou falar uma coisa aqui depois. Antes disso, só para complementar, Rafa, os ingressos já estão disponíveis para o evento do ano que vem, né? Estão no Simpla, tem link no nosso Instagram, Thaís? No Instagram tem link na bio, então Boa. você pode entrar lá e garantir já o seu ingresso pro ano que vem. Aí não tem desculpa. Compra o ingresso e depois você resolve como que vai, né? Isso aí. Dá o primeiro passo. Não é à toa que a Luana Halbert é o comercial, né? Porque ela sempre lembra, que a produção esquece de falar das vendas e ela volta com a chamada das vendas. Muito boa, muito boa. Mas, Samira, eu queria trazer um caso. Depois a produção corta, se a Samira não quiser que apareça. Mas é que eu achei o máximo do jantar que a gente fez lá na... É que a Samira já começou fazendo revelações aí da Elisete. E a gente pensou que tinha que falar de uma revelação. E assim, vida real, né, gente? Vida Esses real. são os objetivos Porque assim, do a pod. Samira é essa mulher empoderada aí, Maravilhosa. mas nas horas vagas, assim. Quando você tá lá assim, ó, no sábado à noite, em casa, não tá muito afim de assistir, não tem compromisso, o que tu gosta de fazer? Samira, agora, assim, ó, você tem que falar a verdade, porque senão a gente vai te entregar. É verdade. O que tu gosta de jogar no celular? Então, eu ia dizer uma coisa. A questão de ser presencial, Luana, que você comentou do evento. Antes de eu falar. É mistério, galera, isso é mistério. Eu acredito que talvez lá no evento, né, o que a gente falou, o que a gente viveu, foi porque a gente podia olhar olho no olho. Isso. E a questão, enquanto a gente falava, né, a gente fica olhando o público, a gente recebe, né, da forma silenciosa, mas o corpo fala, a energia, o olhar, a confirmação ou não do que tu tá dizendo, como o presencial faz a diferença. E o Mulherar teve esse diferencial. Talvez eu consegui falar lá no Mulherar sobre essa situação do Gabriel, porque eu recebia das mulheres que estavam ali no público esse incentivo, sabe? Então é essa questão de criar essa empatia e a gente se sentir parte uma da vida da outra, né? Então foi legal isso. Acho que não pode não ser presencial. Então, tem o ser humano, né? Tem o ser humano que também ama as telas. Aí eu tô me policiando muito nessa questão, porque a gente sabe do quanto é prejudicial o uso indevido das telas, seja ele no celular, seja ele no trabalho, no WhatsApp. É muito, mas a gente até se dá conta disso, a gente demora um pouquinho, né? E aí, como eu trabalho muito essa questão com os adolescentes e com as crianças, então a gente repete muito isso, dizendo que tem que ser de forma equilibrada. Exato. Né? De forma equilibrada. Mas o que acontece? O que aconteceu com a Samira? Eu comecei a me dar conta que eu estava usando o meu momento de desestresse, o momento que eu chegava em casa, muito no joguinho. Baixei alguns joguinhos, Adoro! Adoro! Os fãs dos também. joguinhos, por favor, comentem nesse momento. Adorei. Daí eu vou baixar, porque o joguinho também vai fazer com que eu estimule os meus neurônios, né? Sim. O meu raciocínio, a questão da estratégia, né? Memória, atenção. E ali foi. Mas aí não me dei conta que eu chegava em casa e aí logo que parecia que a chave ligava, chegou em casa, pronto, já pode ir pro joguinho. E aí eu ia pro joguinho e aí eu não parava. Então, Porque o joguinho é muito legal. É era muito, legal. gente. E aí os 15 minutos se transformavam em 1 hora. Eu disse, não, mas isso, ó. Aí chegou um tempo que eu disse, não, isso não tá, eu não lia mais. Daí eu comecei, né, a me preocupar, não tava mais lendo, não assistia mais série, né, não tava assim tava muito jogada, sabe, que não é o meu estilo. Mas tava bom, porque me permiti durante um tempo. Aí
não lembro onde que eu fui, que eu participei de um evento, e quando eu participei desse evento, alguma coisa disse, não tá certo. Cheguei em casa, chamei o meu marido e disse, Ronaldo, tu vai ser a minha testemunha. Entrei no celular e deletei, excluí o joguinho. Meu Deus, que saudade que eu senti. Que saudade do joguinho. Que eu senti dele, daí ele passa, né? Mas não voltei mais. Tem um outro, né? Boa, tem que ter. Que é uma questão de desenvolver também, mas esse eu jogo o do dia. Então, estou conseguindo me policiar nisso. E aí, nas minhas horas, estou conseguindo ler pouco, mas estou lendo. Eu teria que ler mais. Estou demorando muito para terminar o livro, coisa que eu não gosto, preciso terminar logo. E a questão de séries, que eu adoro. Adoro ver séries, adoro ouvir documentários, né? Gosto de ficar por dentro das notícias. Agora, Samira, tem alguma explicação técnica do porquê, digamos assim, de certa forma, acaba às vezes essas coisas, né, principalmente o que envolve tela, acaba se tornando um vício, né? É um vício quando a gente passa a depender muito do celular, inclusive rede social. Tem alguma explicação técnica do porquê que isso se torna prazeroso? Né? Prazeroso, obrigada. Prazeroso. Muito bom. Ele tem trazido felicidade e prazer para as pessoas. Tem. Isso, e esse processo acontece no nosso cérebro. A produção de serotonina, né? Da dopamina, que faz com que a gente a sensação do bem-estar. A questão de academia, que alguns amam, né? Que eu ainda não peguei um ritmo de um exercício legal, que isso é uma coisa que eu me cobro, tomar mais água, ter exercícios regularmente, que isso também é um processo que ocorre dentro do nosso cérebro, da produção da dopamina, serotonina, que vai fazer, são os hormônios do prazer. E as telas têm trazido isso. Tem trazido isso para o adolescente, para a criança, que já está crescendo com essas sensações, né? E nós adultos, que não dá para dizer que só criticar a criança e o adolescente. Porque ela também está olhando o adulto fazer isso. E o adulto, ele tem usado muito para o trabalho, claro, né? Que a gente tem usado demais, isso tem invadido muito a nossa vida, o trabalho tem invadido a nossa vida, também por a gente ter acesso pelo WhatsApp, né? As reuniões virtuais e tudo. Então, isso tem trazido para a vida do adulto esse contato muito maior, mas não é sempre de prazer. Mas as redes sociais, elas têm trazido para nós adultos também muita sensação de prazer, né? De olhar, de curtir, de postar coisas nossas e ver se vão ser curtidas ou não, porque isso vai trazer um bem-estar pra gente, né? Volta a autoestima aí, né? Autoestima, ou abaixa a autoestima. Exatamente, no caso. Porque às vezes, né? O que tu vai ver que acontece do outro não acontece contigo. Gente, vocês olham quando vocês postam um story, quantas pessoas olharam? Eu olho. Raramente eu olho. Confesso que às vezes olho. Eu olho, de vez em quando, sim. Eu não olho assim. Às vezes até o Paulo me fala, postei tal coisa, deu não sei quantas visualizações. Eu falei, caramba, como ele tá com visualização, vou lá olhar quanto que eu tô tendo de visualização. Ele tem mais visualização que eu. Cadê? Eu às vezes até queria lembrar de olhar, mas daí quando eu vi já passou, nem olhei e foi. Mas eu acho que realmente tem gente que se prende bastante a isso, né? Sim. E demais, né? Mas aí eu vejo que essa questão, o que acontece com cada um de nós. Às vezes, no adulto, é quando você ouve o sinalzinho que entrou uma mensagem. Então, o autocontrole nesse momento, ele se torna mais difícil porque gera aquela sensação de querer saber, a curiosidade. Já é uma ansiedade, e já querer olhar quem que mandou, qual é a mensagem que está acontecendo. Então, isso é o que também tem surtido no funcionamento do nosso cérebro. Uma dica é tirar essas notificações, né? Eu fiz isso também há um tempo, tem me ajudado, não que eu ainda não esteja presa muitas vezes ao celular, mas eu vi que me ajudou bastante, porque tu não instiga a tua curiosidade de ir lá e saber, né? A não perder a concentração, porque depois tu voltar,
a tua concentração demora um tempo. Né? Demora. Pra você voltar, se concentrar o que tu estava fazendo, se tu olhar, né? Ou se é um tempo que o cérebro precisa. Então, essas coisas, sabe, que a gente começa a entender diferente, sabe, Samira, que eu vejo falando de WhatsApp, que facilitou muito a vida, realmente, mas também invadiu a vida. E eu vejo muitas pessoas, assim, no fato de... A gente falou sobre isso hoje de manhã, né? Que ontem as gurias estavam falando no grupo e eu me permiti ontem à noite me desligar do WhatsApp. E hoje de manhã a primeira coisa que eu fiz foi pedir desculpas que eu não respondi. E daí eu xinguei. E a Kátia xingou. E a gente faz muito isso, por quê? Porque as pessoas nos cobram quando a gente não responde. Isso. E eu parei pra pensar isso, eu falei, realmente, eu não preciso pedir desculpa. A gente não precisa pedir desculpa só porque que, não respondeu, né? Mas o que acontece? Às vezes as pessoas te cobram porque Sim. você não respondeu. E aí, uma vez, eu nunca vou esquecer que eu respondi isso e eu acho que vou usar mais vezes. Foi pra alguém bem próximo que eu brinquei e falei, viu, eu não sou funcionária do WhatsApp que eu tenho que ficar respondendo toda hora. Mas a gente se sente nessa obrigação de responder. E quando a gente demora pra responder, a gente se sente culpado. Isso vai gerando uma coisa assim, na gente, uma ansiedade que parece que a gente não dá mais conta, né? Então, eu acho que essa dosagem é algo que a gente precisa ter, porque senão vai tomar proporções muito grandes. E eu acho que, assim, emocional. por exemplo, assim, eu não tenho problema em, assim, não fico olhando curtida, mas o WhatsApp, pra mim, ainda é um desafio. Tanto que hoje brinquei hoje de manhã no nosso, porque a gente conversa demais no grupo, porque tem muitas coisas pra conversar, às vezes nem tem coisa pra conversar, mas a gente acha assunto pra conversar, inclusive. Mas, eu falei, vamos fazer um pacto, que a gente não tem obrigação de responder, né? Se for algo urgente, a gente vai se ligar. Se for algo realmente importante, a gente sabe como contatar uma outra. Mas que a gente não fique preso a esse sentimento, eu preciso responder 10 minutos depois que mandou a mensagem. Não, isso vai criando na gente uma ansiedade, né? Isso é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar. Eu falei pra Lu, eu ainda não consegui fazer muito isso, mas meta de vida e não vou desistir, né? Não vou desistir de alcançar, porque eu acho que a gente sofre com isso, né? E o engraçado, eu sempre vou voltar nessa reflexão, porque eu falo isso muitas vezes e vou falar aqui de novo, que a gente quer ter mais. Eu vejo, tô falando a gente, tá? Tô falando pra mim. Eu não quero responder na hora, mas quando eu chamo alguém, eu quero que aquela pessoa me responda na hora. Então, assim, a gente quer um mundo diferente, eu quero um mundo diferente, mas eu não tô colaborando nesse quesito pro mundo diferente, né? Então, como a gente tem que virar uma chave, primeiro interior, acredito, né? E depois cobrar do exterior. Isso, né? Que vocês falam, acho que é geral, né? Eu também me incluo nessa situação do não responder na hora. Eu durante as sessões que eu tô com as crianças e praticamente à tarde, de manhã, a gente fica muito tempo com criança, eu tento não... Só se for muito, muito, muito urgente, que alguém me avisou que vai mandar, que daí eu olho o celular. Senão, eu me dedico pra criança e pro adolescente. É tão bom se desligar. É só aquilo. A gente esquece o mundo que tá ao redor. Eu acho que é isso também que serve como incentivo de terapia, sabe? Como uma terapia pra gente. Sim. Então, nesse sentido que eu vejo que eu consigo me desligar do celular. Eu combinei com vários que então eu respondo quando eu posso. E a pessoa também me diz, eu vou responder, tu pode mandar, mas eu vou responder assim que eu puder. Beleza, acho que é legal esses combinados. Sim. É muito legal. E eu vejo que a gente satura. Eu acho que o nosso organismo, é o nosso organismo que satura de algumas coisas. E ele vai dando esse sinal. Não, deu. Eu teve um período, quando eu recém me aposentei, sabe do que eu saturei? De pessoas. Eu me saturei, eu estava numa fase saturada de pessoas. Então eu não ia mais em lugares onde tinha muita gente. Porque eu acho que eu fiquei tanto tempo, sabe? Com pessoas que daí eu me permiti, não, deixa eu ficar um pouquinho mais sozinha, assim, né? Aí depois voltou essa questão de estar mais com pessoas, acho que até a própria pandemia também mexeu isso com a gente, né? E agora o WhatsApp e as redes sociais, elas me saturam, assim, sabe? Meu Deus, é uma libertação não ficar com o WhatsApp e não ficar nas redes sociais. Eu uso as minhas redes muito pro profissional. Isso. Então eu me preocupo nesse sentido, sabe? Na questão profissional.
Eu evito colocar coisas muito pessoais, mas a gente percebe, e isso também, vocês já sabem melhor do que ninguém, que as pessoas gostam e curtem mais o que a gente coloca da nossa vida pessoal do que da nossa vida profissional, né? Então, também tem todas essas análises que a gente acaba fazendo em situação a marketing, né? Marketing, então... E tem a parte boa, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Os meus colegas de faculdade, se não fosse pela rede social, provavelmente a gente estaria muito mais distante. Hoje a gente não tem contato, mas eu acompanho às vezes a vida deles, porque eu tenho eles na minha rede social. Então você consegue manter um vínculo legal com pessoas. Eu acho que o segredo é a gente dosar. Isso. Essa pessoa que eu tô seguindo, faz sentido eu estar seguindo? Né? Eu quero saber da vida dela, traz alguma coisa boa pra minha vida, ou me desperta um sentimento ruim? Deixa de seguir, ninguém é obrigado a seguir. Então, às vezes, fazer uma limpeza lá nas pessoas, e não é porque, meu Deus, deixei de seguir tal pessoa que eu não gosto dela. Não, acho que a gente não tem que encarar dessa forma, mas pra não saturar. Pra ter pessoas ali que talvez naquele momento estejam fazendo sentido você acompanhar. E talvez em outro momento você vai mudar. Eu pego profissionais, né, de várias áreas. Hoje a gente tem acesso a muita informação. Tem épocas que eu tô seguindo tais profissionais e tem épocas que eu deixo de seguir, porque eu quero receber outras coisas, outros conteúdos. Aí deixo de seguir tais profissionais, sigo outros depois. Então eu acho que isso é algo legal para se compartilhar, que a gente poderia fazer, porque fica muita gente ali que às vezes não faz sentido, né? Não faz sentido. É tomar atitudes, né? Isso. Agir. Isso, pra não saturar nessa mira, pra não chegar no extremo de dizer não aguento mais, não quero mais ver, ou tá me fazendo mal ver, né? A gente tem que fazer coisas que façam bem pra nós. Tá fazendo mal, né? Como o Ronaldo disse, para de ver, vai ter que contaminar, exato, né? Falando em coisas que são bom para nós, quase que eu esqueci de falar dos nossos apoiadores aqui no vídeo, gente. São coisas que fazem muito bem para nós. Nós temos aqui, então, a Ela Óleo Essenciais, né? Sempre nos energizando nos momentos de podcast da nossa vida também. E temos a Luminescenza, né? Também nos energizando, acompanhando nossas orações diárias sempre. São 2 produtos da Kátia, a Luminescenza da Kátia e a Ela Óleos é da Luana. E, né, são 2 produtos incríveis que eu tenho a honra de divulgar, compartilhar, usar e fazer tudo. Né? Fazer tudo. Nossa propaganda, né? São coisas que fazem bem pra nós, né? É maravilhoso. E eu acho que a gente trazer pra nossa vida coisas que fazem bem, que façam sentido pra nós, e cada um tem o que faz sentido pra si, né? A gente compartilha o que faz sentido pra nós, né, Kátia? Mas a pessoa também precisa entender se faz sentido pra ela. Mas trazer pra nossa vida coisas, momentos, pessoas que nos façam bem, né? E sem esquecer da Cadência Produções também, que no outro episódio eu esqueci de comentar, né? Mas a Cadência Produções é ela que faz toda a produção aí do nosso podcast, uma produtora de vídeo aí de Concórdia. Muito obrigada sempre pela parceria, né, meninos? E, enfim, tamo junto. E a nossa equipe da Pulsar maravilhosa, também. Thaís e Adri, que estão aqui sempre nos dando suporte, nos orientando, nos guiando, nos lembrando das coisas. Inclusive, a Thaís acabou de falar que estamos com um tempo de podcast que eu achei que tinha passado 15 minutos só. Recorde de produção. No começo que era muito assunto para conversar, que nós não ia conseguir conversar de nem metade. Nós falamos muito, né? A gente tem que fazer uma versão 2 do episódio com a Samira. Eu acho. Falo muito, gente. Não, mas Samira, você até pode achar que você fala muito, mas você contribui muito. E a gente sabia que esse episódio ia ser um dos mais longos justamente pelo teu conteúdo. E a listinha de perguntas não foi possível fazer todas, né? Mas tudo bem, vamos marcar uma segunda oportunidade. Porque a tua contribuição certamente é inestimável. A gente aprende muito, tá? A gente aprende muito. Vocês ensinam muito também. Nossa, tô adorando, tá? Mas a gente aprende. Eu tô à disposição para compartilhar e aprender com vocês. Eu ia falar sobre a vela. Sim. Outro dia eu não sabia o que dar de presente para uma amiga que teve bebê pequeno. Porque eu queria alguma coisa diferente. E aí eu lembrei. E tem a vela com cheirinho para bebê. A mamãe e bebê. E a amiga adorou. Porque é uma coisa diferente, né? Tem eu costumo dizer que é um presente com significado, né? Não é só, né? Algo que tem um significado por trás, que vem ao encontro de tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Exatamente. É isso aí.
Então, acho que Vamos encerrando o nosso podcast, né? Eu acredito que foi um bate-papo que transformador, como Foi. sempre. Falei lá no início que a gente sempre aprende muito com a Samira. Sempre. E toda vez que a gente conversa, Samira, a gente sai mais cheio da tua energia, que é muito boa. Então, assim, quem ainda não segue a Samira nas redes sociais também, acompanha a Samira. Cola na Samira, que é, né? Cola na Samira, porque foi um prazer enorme estar com você nessa manhã, dividir assuntos da tua vida, da tua essência, de quem é a Samira, trazer revelações da Samira, né? E contar com você na nossa vida, né, Samira? Na nossa caminhada com o movimento Mulherar. Então, isso para nós é gratificante. Igualmente. isso é muito verdade. Samira, a Lu fala em nosso nome, mas eu quero deixar aqui registrado que a gente se emocionou, a gente riu, a gente refletiu, aí a gente aprendeu. Então, muito obrigada, Samira, por estar conosco no movimento, nesse podcast. Obrigada por existir, acho que essa é a palavra, na verdade. Eu que sou grata. Eu que sou grata por ter vocês, por ser lembrada por vocês. Eu sou grata pela minha vida, muito grata pela minha vida, sabe? Então eu tô sempre à disposição. Vocês viram que cada vez que a gente se reúne, os assuntos são diversos, né? Nossa! Gente, a gente se fala de cada coisa, né? Assuntos novos, né? Inusitados. E a gente vai indo. Mas muito obrigada, eu que agradeço. Eu fico até assim... preciso compartilhar que nem sempre o que eu digo é o que todo mundo vai concordar, né? E nem quero que todo mundo concorde. Mas esse é o meu jeito, esse é o meu jeito de pensar agora. Pode ser que daqui a algum tempo eu reveja algumas coisas, mas é o meu jeito, tá? Então, isso sendo espontânea, sincera, e assim é meu jeito de ser. Mas eu agradeço muito, Samira, muito, é muito. para isso. É pra gente mostrar e evidenciar que as mulheres são diferentes uma das outras, que elas pensam diferente, que o que, né, faz sentido para uma, às vezes não faz para outra, mas que a gente precisa, acima de tudo, se respeitar, né? É o que se a gente apoiar, mais espera, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, muitas vezes, porque às vezes o pensamento dela é pelas experiências dela, por tudo que ela viveu. Então, é o que você falou antes, e não julgar, de nós nos apoiarmos, né? E assim é o movimento. Lu, eu só quero dizer mais uma coisa assim que eu acho bem importante, que a gente falou sobre a guerra, né? Sim. E aí a gente viu que a guerra, ela traz pra gente um monte de situações pra gente pensar. Mas, acima de tudo, eu penso que se a gente quer se tornar... Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que entender quais são as minhas guerras interiores. Boa. Né? A minha terapeuta me disse isso. Como é que estão as minhas guerras interiores? Que então eu acho que eu teria que pacificar, e pacificando algumas situações interiores que geram guerra em nós mesmas, e aí a gente consegue pensar nas outras guerras que tem ao redor da gente, né? Começando pela nossa. Isso aí. Tudo começa dentro por de aí. nós, né? Exatamente, é por aí, tá? Mas muito obrigada. A gente que a você. agradece. Então fica aí essa dica final, né? Se você não sabe por onde começar, comece por dentro de si. Isso aí. Boa. Muito obrigada, Obrigada. Samira. Foi muito bom Isso. pela gente. A gente ficava aqui o resto da manhã, à tarde, conversando. Mas temos que encerrar. Então, deixar o recadinho aqui. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha com as amigas, segue a gente também no Spotify, que a cada 15 dias tem episódios novos para você. É isso aí, gente. Obrigada por tudo. A gente tá amando os comentários, tá? A gente tá acompanhando os comentários de vocês no YouTube. A gente tá amando. Obrigada por nos acompanharem, obrigada por comentarem. E continuem divulgando o movimento, que ele é pra todas nós. E até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau!